Shalom! Que bom estar junto outra vez com você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos queridos do canal que nos acompanham. E a gente sempre trazendo um assunto, um tema relevante para nós conhecermos, nos aprofundarmos mais na Torá, no Tanakh, na Brit Hadashah, mas sobretudo na Torá, né, que nos conduz à essência da palavra de Deus, ou seja, em toda a Bíblia, mas toda a Bíblia ela está fundamentada na Torá, né? Então quando eu desconecto a Torá, eu tenho heresia, né? Isso é muito sério. E aí, hoje, eu quero trazer a continuidade. Nós estávamos falando sobre alma, sobre aspectos espirituais, e hoje eu quero trazer um outro assunto que eu até anunciei num dos vídeos, né? Que é uma pergunta muito interessante para nós iniciarmos o nosso vídeo. Existem dois Adãos, né? Vamos colocar em português assim. Deus criou dois Adãos ou criou um Adão só? Então a minha proposta com esse vídeo é te levar a refletir sobre alguns aspectos muito interessantes, muito relevantes, tanto no texto em hebraico, mas até se você tiver o texto em português, você vai poder fazer esse acompanhamento, né? esse estudo da palavra. E eu quero começar propositalmente pela Brit Hadashah. Por quê? Porque na Brit Hadashah nós vamos ter a explicação, um fundamento, não digo a explicação, mas a argumentação, porque, por exemplo, João, né, o apóstolo João e o apóstolo Paulo enfatizaram certas passagens que as pessoas leem e não entendem de fato o que está sendo dito ali, né? Lembrando que o João, ele era provavelmente um essênio, né? Então ele tinha um conhecimento semelhante aos essênios, que tinham uma espiritualidade mais elevada, que buscavam uma santificação mais elevada e cujo conhecimento era um conhecimento mais profundo até, né? Então a gente vê a característica do João é bem de essênio. Não posso afirmar que ele era, mas ele tem muita característica de um essênio. O Paulo, ele já era um rabino, ele foi discípulo de um grande rabino, que é o Gamaliel, né? Ou em português o pessoal fala Gamaliel. O Gamaliel, ele era um rabino muito amoroso, muito piedoso, um homem de muita santidade e um homem muito sábio. Então imagina, o Paulo, a gente já olha o Paulo, já vê ele um homem sábio, né? E aí a gente descobre que ele é discípulo de Gamaliel. Então ele vai trazer nas suas cartas muito desse conhecimento de Gamaliel, de sabedoria da Torá. E muito midrashim, né? Ou seja, muitas literaturas, muitos conhecimentos que estão por fora da Bíblia em si, né? Mas que trazem muito aprofundamento, muito conhecimento, né? Então ele cita várias coisas nas cartas dele que para um cristão não vai entender mesmo, né? Mas nós, quando lemos, nós entendemos. Olha, é um midrash que ele está citando aqui. Ele está fazendo a apologia de um tema assim, assim, assim. Especificamente ele vai abordar esse assunto, né? E ele traz também uma série de textos, de passagens nas cartas dele que faz uma ligação com esse assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre era um ou dois Adãos, né? Então eu vou citar algumas passagens da Brit Hadashah para a gente dar aquele início, né? E eu já quero te convidar, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, curta, porque isso vai nos ajudar a fazer o vídeo ser conhecido por mais pessoas, o tema ser estudado por mais pessoas, e isso é muito importante, né? Nós estamos vivendo os momentos finais da humanidade e esse despertar espiritual ele é extremamente vital. Então lá em João 1, no verso 3, assim, todas as coisas em relação ao Messias, tá? Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez. Tá? Então, para aí, vamos lá. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, eu tenho que tentar imaginar agora quem fez todas as coisas? Deus, certo? Então lá a gente vê no Tanakh, nas escrituras sagradas inteira, até na Brit Hadashah, né, que é chamada erroneamente de Novo Testamento, a gente vê o seguinte, que Deus é o criador de tudo. Deus criou o universo, Deus criou a terra, o mar, as estrelas e tudo que existe neles, né? Então aqui eu tenho agora
um texto que me fala do Messias. Aí ele diz assim, todas as coisas foram feitas por ele. Aí eu vou me encostar na cadeira aqui e vamos fazer uma pergunta. Para aí. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Aí o texto, o João está me dizendo que o Messias criou todas as coisas. Veja que é exatamente isso. Ó. Todas as coisas foram feitas por ele. E aí diz mais ainda. Eu quero que você preste atenção na outra parte do versículo. E sem ele, nada que foi feito se fez. Para aí. Sem ele? Como assim? Vamos imaginar aqui. Vamos tentar discutir. Bom, Deus criou todas as coisas. E sem Deus nada foi feito. Para aí. Aí você cairia no óbvio. Tá? Mas veja que o João está dando uma ideia aqui de que através do Messias todas as coisas foram criadas. E sem ele nada pode ter sido criado. Essa é a ideia básica do que o João está falando aqui. E por isso que eu falo, João era um essênio. Então ele tinha uma santidade e um conhecimento muito mais profundo. E se a gente olhar o Evangelho de João, a Bestorá de João, a gente vai ver que ele traz assuntos extremamente espirituais. Diferente. Não que os outros evangelhos não sejam espirituais, tá, gente? Mas, assim, a profundidade do conhecimento que João vai revelar é de tamanha grandeza que a gente fica, assim, lendo, a gente fica impressionado com o que ele está trazendo ali de informação, né? Então, então, veja. Aí eu vou para Paulo, em Romanos 11:36. Ele diz o seguinte, porque dele, né, em relação ao Messias, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fala aí, vamos encostar na cadeira de novo aqui, vamos analisar. Ó, porque dele, tá? Por ele e para ele são todas as coisas. Vou pegar uma partezinha do versículo. Ó, porque dele e por ele, através dele são todas as coisas. O que o Paulo quis dizer aqui, gente? O que ele quis retratar aqui nesse texto? E é uma linguagem extremamente profunda, reveladora. A gente fala um sod, ou algo oculto que está ali nesse texto. Para deixar mais ainda o assunto instigante, despertar mais a curiosidade da gente e nos conduzir à sabedoria das Escrituras, eu preciso olhar também o texto de Colossenses, capítulo 1. No versos 15 a 19. É interessante, presta atenção comigo aqui. Eu estou lendo até o texto em português para a gente poder compreender. Você olhar aí e já começar a refletir. Colossenses 1, 15 a 19 diz o seguinte, o qual, né, a respeito do Messias, né, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da Edá, da congregação. Infelizmente, uma boa parte da Bíblia está a igreja, para forçar uma ideia cristã. Mas ali está Edá, em hebraico, que é a congregação. Então ele é a cabeça do corpo da congregação. Qual é a congregação? Israel. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Gente, eu queria que você olhasse comigo aqui alguns versículos, né? Ainda não... e aí no verso 19 diz assim, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos analisar esse texto aqui que o Paulo está escrevendo. Ele está trazendo uma gama de informações tão profundas aqui que eu preciso mergulhar, versículo por versículo aqui, né? Ele diz assim, porque ele é a imagem do Deus invisível. Para aí. Tenta o seguinte. Vamos imaginar aqui, você tem uma câmera fotográfica e você vai tirar uma foto, vai fazer uma imagem de algo invisível. Você consegue fazer isso? Então, como que ele é a imagem do Deus invisível? O que o Paulo quer dizer com isso, gente? A imagem aqui, de Selém, é justamente... a ideia de Selém é a seguinte, ele é um molde, a visibilidade do Deus invisível. Certo? Então, Deus é invisível, isso nós já sabemos. Certo? Ninguém vê Deus. Mas ele está dizendo aqui que o Messias, ele é a imagem do Deus invisível. E aí eu tenho que parar para pensar o seguinte, onde é que eu já vi isso antes nas Escrituras? E eu vou lá para a Torá. Quando eu vou lá para a Torá em Gênesis 1, 26, em Bereshit 1, 26, eu tenho o quê? Façamos Adão
Na maior parte das vezes está o homem, certo? Mas lá é Adão. Então não posso, eu tenho que tirar essa ideia hominídea da minha mente. Então diz assim, Gênesis 1:26, façamos Adão a nossa imagem e semelhança. Tá? Aí vai dizer, a imagem de Deus os criou, né? O criou, perdão, no singular. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, façamos Adão a nossa imagem e semelhança. Duas palavras, a imagem e semelhança, né? Então eu tenho ali duas expressões em hebraico que vão me conduzir a uma ideia mais profunda. Então, primeiro, Adão, ele é feito à imagem de Deus, certo? Disse Deus, né? Façamos Adão a nossa imagem e semelhança. Eu preciso entender como que alguém pode ser criado e ser a imagem e semelhança do Deus invisível. Já começa a dar um nó, né? Já começa a dar um nó. E mesmo que eu consiga conceber algo nesse sentido, como que alguém pode ser a imagem do Deus invisível, a semelhança do Deus invisível, e de que maneira essa imagem, essa semelhança é, como que nós veríamos, como nós enxergaríamos esse ser Adão. Quando eu vou para o capítulo 2, eu vou ver, de Gênesis, né, Bereshit, eu vou ver que Deus fez Adão do pó da terra, né, do barro, do pó da terra, soprou nas narinas dele o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. Para aí. Aí reparem que eu tenho duas descrições de criação, né? Eu tenho ali, façamos Adão, né, a nossa imagem e semelhança. Depois eu tenho, no capítulo 2, eu tenho Adão feito do barro, do pó da terra. Se você olhar atentamente e com um olhar com temor, buscando sabedoria, você vai ver que são duas descrições diferentes para Adão, muito diferentes. Então os nossos sábios, eles, os próprios fariseus, que eram homens extremamente estudiosos, quando a gente fala em fariseus, o pessoal tem uma ideia negativa. Os fariseus tiveram muitos erros realmente, falharam muito, mas existiram grandes fariseus. Paulo era fariseu, Nicodemos era fariseu. E não quer dizer que o fato de alguém ser fariseu, ele é um herege, um maldito. Não. Os fariseus foram homens que buscaram muita sabedoria. Eles estabeleceram, inclusive, algo sensacional, que é a sinagoga, no meio da Babilônia, para que as pessoas, os judeus, continuassem estudando a Torá e não perdessem o conhecimento da Torá. Então, isso é maravilhoso. Eles vão errar quando eles começam, então, a achar que eles são a cereja do bolo. Né? E aí eles começam a entrar numa vaidade, começam a criar uma série dar uma série de acréscimos de halahá, né? de leis para que fossem seguidas, para a pessoa se tornar algo extremamente santo e tal, e aí que eles começam a se perder. Mas o conhecimento que eles trazem é algo que a gente tem que absorver, a gente tem que estudar com os fariseus. Tá? Então o que eles alegam, e também os nossos sábios dizem o seguinte, é visível que a Gênesis fala de dois Adão. Não, ou dois Adãos, vamos falar em português assim. Um Adão que foi criado à imagem e semelhança de Elohim, tá? E um outro Adão que foi criado do pó da terra, um ser humano. Tá? E aí que eu começo a mergulhar nesse conhecimento sobre dois Adãos. Tá? Então, vamos lá. Qual é a imagem do Deus invisível? Ele está falando do Messias, certo? Se eu parar para analisar em termos humanos, por exemplo, eu sou humano. Você que está me assistindo é humano. Então, você também, vamos dizer assim, é descendência de Adão. Certo? Porém, ainda que o texto lá de Gênesis 1 diz, façamos Adão a imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, de Elohim, né, de Deus, eu não sou a imagem e semelhança de Elohim. Eu trago em mim, claro, uma certa semelhança, uma certa imagem de Adonai, porque a minha alma vai trazer isso, né? Mas o Messias, ele é totalmente diferente. Não tem como eu me comparar com o Messias. E eu posso dizer isso com carinho, que não tem como comparar você com o Messias. Tá? Embora nós somos descendência de Adão. Porém, o Messias, ele é totalmente diferente. Tá? Ele é ali, naquele momento, ele é humano,
Mas ele traz essa imagem e semelhança do invisível, como diz o Paulo aqui, de uma maneira que a gente percebe isso nos escritos. E aí ele diz o seguinte, ele é o primogênito de toda a criação. Aí dá outro ponto, estou olhando em Colossenses 1, 15 e 19, tá? Como para ele? O que é a ideia do primogênito? A primogenitura, ela pode me levar à ideia de herança espiritual e também pode me levar à questão de o primeiro, certo? O primogênito da família lá, né? Então, se ele é o primogênito de toda a criação, e aqui o Paulo está dizendo o seguinte, ele é o primogênito de toda a criação. Então, para aí. Eu tenho toda a criação e eu tenho o primogênito. Se ele é o primogênito de toda a criação, ele surgiu primeiro, antes da criação. Essa é a ideia. Para quem acredita na Trindade, isso vai dar um nó na cabeça até não poder mais. Nós, claro, que conhecemos as Escrituras, sabemos que não existe Trindade. Trindade é uma teologia pagã, inventada a partir do segundo século, que vai ser corroborada lá no quarto século com Constantino, porque os gregos eram pagãos, os romanos eram pagãos, eles admitiam famílias divinas, de divindade, aquela coisa toda. Mas vejam bem, eu tenho a criação, que você já concebe na sua mente, quando eu falo de toda a criação, o universo inteiro, e a Terra, e tudo que existe na Terra, e o texto destaca que ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele existe antes da criação. E aí fala no verso 16 desse Colossenses, Paulo falando, porque nele, preste bem atenção, não está dizendo assim que ele criou todas as coisas agora, ele está dizendo assim, porque nele, preste bem atenção aí, ó, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E aí, o que são as coisas invisíveis? Obviamente, aquilo que a gente não consegue, com a nossa materialidade, ver, visualizar, enxergar. Eu vou ter os anjos, vou ter os espíritos, tudo, né? Aí eles sejam tronos, né? Sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aí olha o finalzinho do versículo. Tudo foi criado por ele e para ele. No início diz, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Está entendendo a complexidade do que o Paulo está falando aqui? Aí volta para o versículo 17, o Paulo diz o seguinte, ele é antes de todas as coisas. Entramos de novo na primogenitura da criação, né? Então eu tenho lá no verso 15, o primogênito de toda a criação. Aí ele vai e fala no 17, ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é antes da criação. E aí diz, e todas as coisas subsistem por ele, ou seja, tudo passa a existir por ele. É isso que ele está dizendo aqui. Veja, olha que complexidade é o texto aqui, né? Aí, claro, ele vai dizer o seguinte no 18, ele é o cabeça do corpo. Se eu imaginar um corpo, a cabeça vem em primeiro lugar, né? E a cabeça vamos dizer assim, a parte principal desse corpo, né? Que vai gerenciar todo esse corpo aqui. Isso é fato, isso é biológico, isso é médico, né? E ele é o cabeça do corpo. Aí ele explica, da congregação. Aí ele faz uma analogia da congregação de Israel com o corpo. Tá? E aí ele diz assim, ele é o princípio. É o Bereshit. Se eu olhar o texto em hebraico, ele é o Bereshit. Tá? E ele diz o seguinte, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou, para que nele seja também tudo, ele seja o primeiro. Para que ele seja o destaque, ele seja o principal, ele seja o honrado, o glorificado por isso tudo. E se ele é o primeiro antes da criação, ele é o primeiro a ressuscitar. O Messias aqui. E aí eu vou começar a analisar esse texto para você aí, tá? E aí, no verso 19, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aí eu tenho que entender esse texto. Quando eu digo a plenitude, não quer dizer que, assim, por exemplo, Deus habita totalmente no Messias. Se Deus habita totalmente no Messias, o céu dos céus está esvaziado de Deus. Seria algo incompreensível. Imagine que Deus abandone o seu lugar original e vive no Messias. Não é isso que o texto diz realmente. Tá? A ideia pleroma, que é a palavra grega que os tradutores traduzem como plenitude,
ele nos dá a ideia de que a manifestação de Deus nele habitasse. Tá? Então, eu preciso entender isso também com um olhar judaico. Quando, se você tiver alguma dúvida, procure os textos sobre luz, sobre criação, os vídeos sobre luz, criação, Bereshit, que eu tenho no canal, vocês adquirem um pouco mais de ferramenta. O que ele quer dizer com isso? Que quando Adão, lá, Gênesis 1:26, foi criado à imagem e semelhança de Elohim, essa imagem e semelhança, se eu pudesse olhar para esse Adão que foi criado em Gênesis 1:26, se eu pudesse olhar para Adão, eu enxergaria nele a manifestação de Deus, porque é uma imagem e semelhança. Ele não é Deus. Ele não é Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Certo? Mas eu olhando para ele, eu vou ver Deus. Claro. Entenda comigo aqui. Várias vezes eu tenho que fazer um gancho. Deus não pode habitar na criação. Ou seja, ele não pode habitar plenamente na criação, porque a criação é que habita nele. A criação é que pré-existe e existe em Deus. Tá? Porque Deus é infinito, nós chamamos de Ein Sof, né? o infinito, e a criação é finita. Então a criação ela existe em Deus. Tá? Mas quando eu olhar para esse Adão de Gênesis 1:26, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho que entender por que a Torá quis me registrar isso. E aí eu vou ver o seguinte, a Torá está me dizendo que esse Adão, ele espelhava, ele refletia a Elohim, ele refletia Deus. E é interessante, não usa Adonai lá, não usa o tetagrama, usa Elohim. Elohim é a ideia de um Deus que é o juiz de todo o universo, que legisla todo o universo, que estabelece leis para todo o universo, que julga todo o universo, toda a criação. Então, esse Adão, ele tem essa imagem e semelhança de Elohim. Ele também é o juiz, ele também julga, ele também mantém a criação com as leis do universo. E isso está no texto aqui de Paulo, né? Ele deixa muito claro isso. Né? Tudo subsiste nele, tudo existe nele. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que há uma similaridade entre o Messias e esse Adão de Gênesis 1:26. Vocês estão conseguindo compreender isso? Existe uma ligação muito forte. Tá? Depois a gente vai ver outro texto que o Paulo vai trazer um gancho maior ainda para a gente não ter dificuldade. Tá? Então, o que eu preciso entender é que o próprio Paulo está me dando as dicas. Ele está me explicando a pessoa do Messias. Então, eu vou ter que fazer alguns ganchos, né, de ida e volta para Bereshit, para a criação, e entender qual é a relação entre o Messias e Adão. E aí, claro, se você é uma pessoa que está acostumada a ler a Escritura, a Brit Hadashah, quando eu vou lá para 1 Coríntios 15, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas é o que fala sobre a ressurreição, que fala que nós teremos corpos glorificados, que enquanto aqui nesse momento nós temos corpos corruptíveis, ou seja, que apodrecem, que se desmancham, que deixam de existir, mas que depois da ressurreição nós teremos corpos celestiais, corpos espirituais, né? Está lá no texto em 1 Coríntios 15, leia ele com atenção. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante no versículo 45, 1 Coríntios 15, 45, Paulo de novo. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, tá? Foi feito em alma vivente. Aí diz, o último Adão em espírito vivificante. Olha só, ele está falando de 2 Adão aqui, gente. Ele está falando de 2 Adãos aqui. Tá? Então eu preciso entender o que está falando nesse sentido. Ele usa uma expressão muito interessante, Adão Harishon. Tá? Adão Harishon. Harishon seria o primeiro. Tá? Então Adão, o primeiro Adão. Certo? E quando eu vou olhar o texto em português, no hebraico, diz o seguinte, assim também existiu, né, ou existiu Adão Harishon, o Adão primeiro, tá? E aí depois assim, que se tornou Nefesh Hayah, ou seja, passou a ser
um ser com vida que andava, que se movia. Aí eu vou pensar no Adão, lá que tinha parceria com a Havá, né, com a Eva. Eu vou conseguir, aquele que comeu do fruto, eu vou conseguir conceber esse Adão aí, tá bom? E aí ele diz o seguinte, ele assim, o último Adão em espírito vivificante. Então repare que ele está dizendo o seguinte, assim também está escrito, em algum lugar está escrito. Tá? E o que eu vejo aqui, gente, quando ele fala o último Adão, poderia dar ideia na nossa cabeça que esse Adão lá que era relacionado com a Eva, né, com a Havá, ele é o primeiro, está aqui no texto, né? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? Ou seja, ele se tornou um ser que andava, material, né? Físico, é isso que o texto quer falar. E quando ele fala o último Adão, poderia dar a ideia de um Adão que veio depois desse Adão que eu estou falando aí. Só que a palavra último, tá? Aharon, ela me diz, ela pode se traduzir como último, como o que vem antes de, atrás de. Certo? Então, o que o Paulo está dizendo aqui? O primeiro, Adão, ele era um ser humano, físico. Mas o que veio antes dele, o que veio atrás dele, ou seja, no ato da criação, o que veio atrás dele, aí eu vou entender o quê? Que veio antes do Adão Harishon, ele era espírito vivificante. O que ele está dizendo aqui? Ele é espírito vivificante, que traz vida. Ele é um Rua Mehayá. Complexo o negócio, né? Vamos lá, vamos tentar entender aqui com outras palavras. Primeiro Adão, o Adão Harishon, guarda esse nome, Adão Harishon, é o Adão físico, certo? É o Adão que está relacionado com a Havá, né? Com a Eva, que comeu do fruto, que foi posto ali no Éden. E embora ele fosse físico, entre aspas, assim, vou colocar entre aspas, porque ele não era totalmente físico, porque ele vivia no Éden. E o Éden era algo celestial. Olha o nível, a profundidade do texto. E só que quando ele vai falar do outro Adão, ele fala que o Adão que veio atrás no sentido temporal, que veio antes de, né, ele era espírito. Então ele não era físico. Ele era Rua Mehayá, ou seja, o espírito que traz vida. E aí eu tenho que entender o que é vida, né? Eu vou ter que fazer um estudo nesse sentido aqui para a gente entender. Mas vamos lá, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que o Paulo está provando nas escrituras que existiam dois Adãos. Simples, se eu parar o vídeo aqui, eu posso dizer o seguinte, olha gente, tá claro que existe dois Adãos. Tá aí o Paulo falando. Eu vou encerrar o vídeo e pronto. Você pode ter milhões de dúvidas, mas o texto está me dizendo que existiam dois Adãos. Eu posso parar o vídeo aqui. E agora eu preciso, então, viajar na profundidade das escrituras, sobretudo da Torá, para entender o que é esse Adão que veio atrás, que veio antes do Adão Harishon. Tá? E aí eu vou ter Adão Kadmon. Tá? Eu quero que você guarde assim, Adão. Vamos tentar usar palavras hebraicas para você poder separar uma coisa do outro. Adão Harishon é o Adão da Eva. Tá? É o Adão da Eva, aquele que comeu do fruto, que você conhece a narrativa toda. Certo? Que vai ter um filho, vai ter filhos com Eva. Esse é o Adão Harishon. O Adão que veio antes, atrás desse, na linha do tempo, vamos dizer que existisse o tempo, né? Na linha do tempo, é o Adão Kadmon. Tá? Então é diferente. Eu tenho o Adão Kadmon e depois eu vou ter o Adão Harishon. Tá? E esse Adão Kadmon, que é o alma vivificante que o Paulo fala, né? Ele é também chamado de Adão Elion, Adão Altíssimo. Não, um Adão que reflete o Deus Altíssimo. Tá? E Adão e Ilaá, que é a essência primordial, o Adão primordial. Então, ele é o pré-criativo da humanidade, ele é o arquétipo
divino de toda a criação. Vou explicar isso para você aqui porque eu acho lindo esse tema, mas eu sei do grau de complexidade. Então vamos lá. Antes de tudo existir, o que existia? Apenas Deus, o infinito. Aí esse Deus maravilhoso, bondoso, amoroso, ele resolve criar, né? Ele resolve fazer a criação. Só que ele é um ser infinito e eterno, e por ser infinito ele não tem tamanho, né? A nossa mente não consegue compreender, e ele vai fazer a criação que tem tamanho, que tem limites. E ele vai criar nele mesmo, certo? Então, para ele preparar essa criação, para ele fazer essa criação, ele vai precisar fazer algo nele mesmo. Deus, né? Eu estou dando uma ideia, claro, é uma parábola, tá, gente? É uma explicação simbólica, mas não tem palavras para explicar todo o processo. Então, não vai entrar na ideia de que foi assim, 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 assim. Não. Isso é uma ideia para nos levar a uma compreensão humana, a nossa capacidade intelectual de perceber as coisas. Tá? Então, o que ele está dizendo? O que ele quer dizer com isso? Que no momento que Deus resolve criar tudo, ele precisa fazer algo nele mesmo. Porque como ele é um ser infinito, eterno e adimensional, não tem dimensão, e tudo que vai ser criado tem que ter dimensão, então ele vai criar algo que através desse algo possa estabelecer a criação, como se fosse, vou dar a palavra-chave, mediador. Então ele vai criar um mediador que está no meio, entre ele e a criação. Tá? Esse algo que está no meio entre ele e a criação é o primogênito de toda a criação. É o Adam Kadmon. Tá? E aí a gente vai ver o seguinte, que esse Adam Kadmon que eu falei há pouco, ele é o arquétipo. O que é um arquétipo? O arquétipo é o modelo. É o modelo original para toda a criação. Então, lembra dos textos que a gente leu lá na Brit Hadashah? Porque nele, por ele, para ele, através dele, tudo foi criado. Ele é o arquétipo. É isso que o Paulo quer dizer. Né? Ele é o arquétipo. Que nele todas as coisas foram criadas. Ou seja, ele foi o modelo para toda a criação. Tá? E aí ele vai estabelecer esse Adam Kadmon. Então, olha lá, o Deus invisível, o Deus adimensional, o Deus eterno, vai criar o Adam Kadmon, para através do Adam Kadmon ele criar toda a criação. Então ele tem um modelo para desenvolver toda a criação. E toda essa criação, ela no tempo final da história da humanidade, toda essa criação volta para esse arquétipo, volta para esse Adam Kadmon. Né? Por isso que ele é um espírito vivificante, é ele que vai trazer vida. Né? Ele é o responsável pela vida. Né? E ele tinha que ser o primeiro a ressuscitar, para ser o primogênito na ressurreição, para que toda a criação também seguisse o mesmo arquétipo, o mesmo modelo, o mesmo padrão. Tá? Então ele é a essência primordial, ele é o Adam Ilá. Tá? Ele é a essência primordial. O que é a essência, gente? Ele é aquele, voltando, o Deus invisível, eterno e adimensional, ele cria um arquétipo, o primogênito, e a essência desse arquétipo ele vai desenvolver toda a criação. Então por isso que assim, sem ele nada existiu, é o que está no texto que a gente leu lá. Por quê? Ele é o padrão de toda a criação. Quer queira, quer não, nós estamos espiritualmente ligados a ele. Tá? E quando diz que nele reside, entre aspas, a plenitude de Deus, eu digo entre aspas porque a gente tem que entender a palavra plenitude. Significa que, por ele ser o mediador, ele espelha a divindade de Deus. Tá? E ele, como é por ele, para ele, e através dele todas as coisas foram criadas, é óbvio que ele tem que ter essa semelhança com Deus, porque somente ele Elohim pode criar. Certo? Então, se eu olhar para o Messias, eu vou ver Elohim. Se eu olhar para o Messias, eu vou ver o Adam Kadmon. Se eu olhar para o Messias, eu vou ver o arquétipo de toda a criação. Tá? Então, ele é diferente do Adão da Eva, do Adão físico.
certo? E de todos nós. Porque todos nós descendemos do Adão físico. Mas no todo, todos nós só passamos a existir por causa desse arquétipo, por causa desse primogênito da criação, que é o Adão Kadmon. Tá? Então o Adão Kadmon é um conceito distinto do Adão físico, isso aí tem que ficar muito claro. Como é que é o Adão físico? Adão Harishon, certo? Adão Kadmon, ele é considerado uma manifestação mais sublime da divindade. Então, se você lembrar de como a gente tenta explicar a criação, o ser, né, o Ensof, o ser infinito, Deus, ele precisou se contrair, vamos dizer assim, para poder criar nele mesmo a criação. Por que eu estou falando isso? Porque se ele é o ser infinito, ele ocupa a totalidade do tudo, onde que vai caber a criação? Tem que caber dentro dele. Né? Então a gente tenta explicar com uma linguagem humana, tá? De uma forma de parábola, que ele criou um espaço nele mesmo para poder criar a criação. E esse espaço ele vai estabelecer a criação em etapas, ou em fases, ou ainda, como a gente fala no judaísmo, em mundos, olam, tá? Os olamot. Então a gente vai ter assim, nós vamos ter um primeiro momento do processo de criação, o Atzilut, que é o mundo da emanação. Então, esse ser infinito, Elohim, ele vai emanar. Então ele vai criar o mundo da emanação. Tá? Aí depois eu vou ter um mundo de Beriá, que a Beriá vem de criar, né? Criar do nada. Então aí vem o segundo, então tem a emanação, aí eu vou ter a Beriá, o mundo da criação, eu vou ter o mundo da Yetzirah, que é o mundo da formação, então é o processo formativo, repare que são etapas, né? E depois eu vou ter a Asiá, que é a criação propriamente dita. Nós estamos no mundo da Asiá, do mundo da ação. Tá? Então, veja bem, porque ele fez isso, como que eu vou explicar com palavras mais simples possível? A Elohim fez isso porque para ele ser infinito, gerar o ser finito, ele precisava fazer algo nele mesmo, certo? Então ele vai lá, ele faz uma emanação, depois eu tenho a capacidade de criar. No mundo da Beriá são criados os anjos, etc., os espíritos elevados. Depois eu vou ter o mundo de Yetzirah, o mundo da formação. Vai começar a formação da criação. E depois eu tenho a Asiá, que é o mundo da ação, que é onde nós vivemos. Então nós estamos no mundo da Asiá. Se eu pudesse viajar além deste mundo, eu iria para o mundo da Yetzirah, depois eu iria para o mundo da Beriá, depois para o mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação. E o mundo da emanação, vamos dizer assim, é o ponto mais próximo da divindade, de onde emana, certo? E aí, se eu pegar aqui, né, o ser infinito, Deus infinito, e o mundo da emanação, que vamos guardar esse nome, Atzilut, tá? Atzilut, eu vou ter aqui no meio, entre o ser infinito e o processo de criação, que é a emanação, tá? Atzilut, eu vou ter o arquétipo, eu vou ter o espírito do Messias, eu vou ter o Adão Kadmon, para que depois comece todo o processo de criação. Então, Adão Kadmon, ele vem antes de Atzilut, tá? Então, por isso que se eu olhasse, se eu conseguisse, né, olhar através desses mundos todos, né, do meu mundo, que é o mundo da Atziá, o mundo da formação, da ação, aliás, eu olhasse o mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação, eu olhasse o mundo da Beriá, que é o mundo da criação, eu olhasse o mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação, depois eu olhasse, conseguisse olhar Adão Kadmon, e depois do Adão Kadmon eu olharia Deus, se fosse possível. Tá? Então, Adão Kadmon foi o primogênito de tudo, ele é o início de toda a criação. Tá? E quando eu olhar Gênesis 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se eu olhar lá, então em hebraico, né? Bereshit, Bará, de Beriá, do mundo da criação, Bereshit, Bará, Elohim. Se eu olhar Bereshit,
que é Bereshit em português? No princípio. Quem é o princípio de toda a criação? O arquétipo. É o Adam Kadmon. Entendeu? Olha que interessante a gente tá chegando aqui nos textos. Tá? Então, esse Adam Kadmon, ele é um ser muito especial. Porque ele está próximo da divindade ao ponto de, se eu pudesse olhar para ele, eu o confundiria com a própria divindade. Porque ele tá muito ligado à divindade e é o mediador entre a divindade e todos os 4 mundos aqui, né? O mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação. Então ele é o mediador. E através dele, todos esses 4 mundos que eu falei são criados. São criados. Tá? Então, por ele, através dele e nele, tudo foi criado. Ele é o primogênito, ele veio antes de todas as coisas. Essa é a ideia do texto. Tá? Então, essa concepção de Adão, ela tem que... a gente precisa viajar muito no conhecimento. Por isso que o Paulo fala ali, né, nesses textos que ele fala ali, né, de Colossenses e Coríntios. Tá? É um mistério, é uma revelação. Mistério não é no sentido de algo escondidinho, assim, mas a ideia de algo que está ocultado à nossa capacidade de compreensão. Tá? Mas ele é o arquétipo, ele é o início. Então ele seria o primeiro Adam Kadmon, que não é o primeiro no sentido de, se eu contar a partir de Adam Harishon, né? Que ele fala, o primeiro Adão é o homem, né? Ali, né? É a alma vivente. Mas o último Adão, ou seja, contando para trás, ele é o Adam Kadmon, a alma vivificante, o que traz vida, né? Que traz todo o processo de vida para os 4 mundos, né? Então no momento que eu começo a entender isso, que ele está antes da própria emanação, que é o processo criativo, e que é através dele. Então, vamos imaginar assim, Deus é luz. Através da luz, Deus vai criar todas as coisas. A luz, antes de começar a criar, ela vai passar por esse Adam Kadmon. E aí sim começa todo o processo de criação. Esse Adam Kadmon, que é o arquétipo, ele é o espírito do Messias. Depois ele vai entender mais ainda essa ligação tão interessante, tão linda, tão maravilhosa, tão profunda entre o Messias, a divindade e nós. Esse amor que a gente vai ter que entender, né? O Adam Kadmon, ele é muito ligado à divindade e ligado à emanação. Emanar, né? Uma maneira de Deus se manifestar. Tá? Então eu começo a ter uma concepção do que Paulo está dizendo. Tá? E eu vou entender que a ideia de original, a palavra Kadmon vai me transmitir a ideia de original. Se eu olhar o texto da serpente, como a serpente original, que é o diabo, né? Lá em hebraico está assim, Nahash ha-Kadmon. É o Kadmon. Tá? Então, a mesma expressão original para a serpente, a Kadmon, é original para Adão. Adão original, ou seja, a origem. Tá? Então, é muito interessante quando eu começo a mergulhar nisso. O Filo, que foi um filósofo grego, ele foi um dos primeiros a até transmitir esse conhecimento filosófico, né? Ele foi o primeiro a usar a expressão homem original. Claro que na visão dele, ele não tem a visão judaica, a visão bíblica, né? Mas ele chegou perto. Ele chegou perto de ter um entendimento de que era o homem original. Havia um homem original, tá? Que ele também chamava de homem celestial. Se a gente olhar 1 Coríntios 15, fala assim, se existem corpos terrenos, também existem corpos celestiais. E aí diz o Paulo lá, ao soar do último chofar, os mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos transformados. E teremos um corpo celestial. Dá para entender? O Adam Kadmon, o espírito do Messias, o arquétipo da criação, ele tem entre aspas, um corpo celestial. E nós seremos semelhantes a ele. Agora, olha o que Yeshua diz lá em João 17, para você ver a profundidade da coisa. Eu não cheguei nem no terço do assunto, eu vou ter que fazer em outros vídeos. Mas olha a profundidade. Yeshua, na sua oração sacerdotal, ou a sua oração de Kohen, ele diz assim, Pai, eu oro por estes e por aqueles, para que eles sejam um como nós somos um. Que eles sejam um em nós.
Dá para entender agora por que nós falamos Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, né? Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Esse um remete à unidade de tudo. Não existe trindade. E ao mesmo tempo, eu quero que você entenda de que toda a criação é unidade com Deus. Não existe criação e Deus. A criação está em Deus. É uma unidade. E aí o que Yeshua estava fazendo nessa oração? Está dizendo o seguinte, assim como eu, Yeshua falando, né? Assim como eu e tu, ó Pai, que é Elohim, somos um, né? Se eu imaginar o ser infinito e o arquétipo aqui é muito próximo ao ser infinito, então a gente vai ver uma unidade. A gente vai ver uma unidade, uma ligação, uma conexão. E aí Yeshua diz o seguinte, que todos que creem em mim sejam um conosco, ou seja, que tenham ligação com a divindade. Esse é o princípio da redenção. Nós estamos unificados com a divindade. E isso é maravilhoso. Então, se Adam Kadmon, ele é o espírito vivificante, ou seja, aquele que dá vida, e então nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, por isso nós não podemos ter ligação direta com Adonai, como tinha Adão, até o Adão Harishon, gente, o Adão da Eva lá, ele tinha ligação com Adonai, né? Adonai conversava com ele no jardim do Éden. Mas nós estamos impedidos dessa ligação igual Adão Harishon tinha, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa transgressão da Torá. No momento que acontecer a redenção, nós tenta fazer, imagina um caminho de volta. Nós vamos estar novamente conectados à divindade. Então, por isso que o profeta diz, todos profetizarão, todos terão sonhos e visões. Por quê? Nós vamos passar a conversar diretamente com Deus, com a divindade. Essa é a beleza do texto. Tá? Então, o Filho estabelece essa ideia do homem celestial. Né? E ele vai viajar muito nessa filosofia, e ele vai inclusive perceber, olha só, um filósofo grego, ele vai perceber que existe diferença entre o homem celestial e o homem terreno. O homem corruptível e o homem celestial, que é incorruptível. Tá? E quando ele fala celestial, eu preciso entender que ele espelha o celestial. O que é celestial, gente? Celestial, na nossa concepção bíblica, é a habitação da divindade. Tá? Então, é o homem que está ligado à habitação da divindade. Quando a gente vê a Shekhinah na Terra, quando a gente vê a Shekhinah se manifestando no Sinai, em cima do tabernáculo, quando a gente vê a Shekhinah conduzindo o povo de Israel pelo deserto, quando a gente vê a Shekhinah envolvendo Yeshua, Moshe e Eliarro, Yeshua, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, essa Shekhinah, ela é uma manifestação do Deus invisível. Tá? E aí é muito interessante que a gente vai começar a perceber a ligação de todas as expressões. Tá? Então, olha só, o grego, os filósofos gregos, eles vão estabelecer um nome para esse homem celestial, que é Logos. Tá? Logos. Então, eles dizem assim, o homem celestial, ele é a imagem perfeita do Logos. Então, ele é o Logos. Ele não é um homem nem mulher, mas ele é uma inteligência incorpórea, ou seja, uma sabedoria que não tem corpo. E ele é uma concepção, ele é uma ideia, ele é algo indescritível, né? E ele vai se tornar perceptível aos nossos sentidos, o nosso olhar, o nosso tocar, o nosso ouvir, através de uma manifestação física dele, tá? Que é o Messias. Tá? Então, o próprio Filho, ele chega a essa concepção do Logos. Aí, quando você vê lá a tradução de João 1:1 no grego, assim, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos é Deus. Os gregos, ao traduzirem, já entenderam que aquele texto falava do Messias, que o Messias ele era o Adão Kadmon e que ele era o Logos. Ou seja, o que é o Logos? A expressão exata desse arquétipo, dessa divindade, onde a partir dele, por ele, para ele, são todas as coisas, nele tudo existe e sem ele nada que existe foi feito. Tá? Então, a gente vai concebendo cada vez mais a grandeza dessa beleza de Adão Kadmon.
Eu vou parar aqui, gente, porque assim, ó, tem muita coisa para gente trabalhar ainda nesse texto, tá? Mas eu só tô dando esse despertar espiritual para que você possa entender. Eu vou continuar no segundo vídeo. Aí no segundo vídeo a gente vai aprofundar mais ainda, tá? Porque eu tenho que ir assim devagar, porque a complexidade do assunto é enorme. E a incapacidade humana de estabelecer palavras é difícil, muito difícil para a gente estabelecer palavras que possam explicar todo esse processo criativo, né? Então, só para guardar, reservar aqui, né? Vai guardar no nosso coração, nossa mente. A divindade, o arquétipo e toda a criação. O ser infinito, Adam Kadmon e toda a criação. O ser infinito, Adam Kadmon, o primogênito de toda a criação e a criação. O ser infinito, Adam Kadmon, onde nele, por ele e para ele, todas as coisas são feitas por ele, e sem ele, a divindade, sem usar ele, não há nada que possa ser feito. Certo? Guardem isso. Eu espero você no próximo vídeo para a gente continuar Adam Kadmon, parte 2. E não sei se eu vou conseguir encerrar na parte 2, senão a gente vai para a parte 3, mas eu vou tentar, tá? Porque o meu objetivo não é que você tenha um profundo conhecimento da ideia de Kadmon, mas que você tenha o conhecimento de Adam Kadmon e possa estabelecer o vínculo com o Messias, que eu acho isso maravilhoso. Para mim, assim, eu acho profundo, eu acho lindo demais, tá? Então, que Adonai te abençoe, te guarde a tua família. Se você gostou do vídeo, por favor, curta. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque isso vai ajudar nós a espalharmos mais o vídeo, o canal, para que as pessoas olhem, aprendam e amem a Torá, amem as escrituras como um todo, tá? Se você quiser mandar um comentário, manda. Eu tenho o maior prazer de ler e responder cada um de vocês, tá bom? Um beijo no coração, até o próximo vídeo de Adam Kadmon.